Olá, seja bem-vindo. Vamos começar aqui gravando um tutorial do Power Mill. Esse tutorial vai ser voltado à usinagem de moldes plásticos. Então, todas as usinagens que vamos realizar aqui será baseada em cima de um molde de injeção. Bom, vamos começar abrindo aqui um postiço de um molde de injeção. Então, clicando aqui em Arquivos, Importar Modelos, podemos navegar até a pasta que estarão guardados nossos modelos. Vou selecionar aqui a opção de todos os arquivos. Assim vai aparecer para mim aqui todos os arquivos do molde que nós vamos criar as usinagens, as matrizes, a P1, a P2 e o postiço macho, que vai ser o que nós vamos começar a usinagem. Clicou, selecionou ele, clique em abrir. O Power Mill vai fazer a leitura desse modelo, demora um pouquinho. Feito isso, vamos posicionar ele aqui em vista isométrica, clicando na vista ISO 1, e vamos aplicar um sombreamento simples. Bom, este é o modelo que nós vamos usinar. O zero peça dele está fora do modelo. Uma das primeiras coisas que precisamos fazer é posicionar o zero no centro, onde vamos padronizar todas as nossas usinagens com o zero peça no centro do modelo. Então, para fazer isso é simples. Eu vou clicar aqui novamente na vista isométrica, vou clicar aqui no bloco e vou calcular, vou aceitar. Então eu tenho um bloco envolvendo todo o modelo. Depois que eu fiz isso, eu vou clicar aqui no cantinho da tela aqui, criar um novo plano de trabalho, e vou selecionar essa opção aqui, ó, plano de trabalho posicionado usando um bloco. Bom, vocês podem ver que agora no Power Mill aparece vários pontinhos verdes, onde quando chegamos com o mouse próximo deles, a nossa tríade fica visível. O que quer dizer? Que podemos pôr o nosso zero peça tanto nos cantos, no centro à direita, no centro à esquerda ou no centro do modelo. Como eu disse, nós vamos utilizar o centro do modelo. Cliquei aqui, ele já foi criado aqui na nossa árvore de projetos. Vou dar dois cliques nele, ele vai se habilitar, ou então eu posso clicar aqui com o botão direito e vir aqui em ativar. Bom, quando eu ativei o meu plano de trabalho, o meu bloco deslocou do modelo. Por quê? Porque quando ele foi criado em relação a esse zero peça, e nós criamos um novo. Então agora nós temos que recalcular esse bloco. Vou clicar aqui na vista de topo e vamos dar uma analisada no nosso modelo. Bom, uma das coisas importantes a saber aqui é quais ferramentas utilizar. Então, para a gente saber isso, sendo que o Power Mill não é um software de modelamento 3D, onde temos ferramentas específicas de medições, temos uma ferramenta bem simples aqui, que é um medidor. Nós temos algumas opções de descobrir os raios da nossa peça, por exemplo. Eu preciso saber qual é este raio e também preciso saber qual é este raio aqui, para que eu possa selecionar a ferramenta correta para que consiga executar o modelo. Então a gente tem uma opção aqui, ó, que é sombreamento de raio mínimo. Quando eu clico nela, ela pinta o meu raio da peça de uma cor diferente do modelo. Perfeito? Então agora eu vou selecionar todo o modelo, abrir uma janela com o botão esquerdo do mouse pressionado, e vou clicar com o botão direito em cima do modelo. E vou vir aqui, ó, na opção modelo. E vou selecionar aqui a opção de desenho. Aí vai abrir essa janelinha aqui para mim. Aqui, ó, ele fala para mim que o sombreamento do raio mínimo hoje é de 10 milímetros. Só que eu vou diminuir esse raio para ver se eu consigo fazer com que ele suma. Até fazer com que essa cor vermelha fique da mesma cor verde. Aí eu saberei que o raio de ferramenta que eu preciso
será o que eu estou digitando aqui. Bom, por exemplo, eu vou utilizar uma fresa com raio de 4 milímetros. Eu vou conseguir fazer o raio de cima, porque com certeza o raio é menor do que 4 milímetros. É maior do que 4 milímetros. Se eu diminuir ainda mais para 3 milímetros, eu sei que eu vou conseguir fazer também este raio. Então eu acabo de determinar que para o acabamento a minha fresa será uma fresa de 6 milímetros. Agora, para o desbaste, eu vou utilizar fresas maiores. Bom, a gente vai utilizar aqui para fazer o desbaste uma fresa de alto avanço com diâmetro de 32 milímetros. Eu já tenho essa ferramenta na minha biblioteca. Então, clicando aqui na minha... Vou voltar aqui, clicando aqui na aba Ferramentas de base de dados. Eu tenho aqui todas as ferramentas que eu tenho em biblioteca. Uma delas é o suporte de 32 milímetros. Eu vou clicar duas vezes nele, com o botão esquerdo do mouse. Ele vai ficar habilitado aqui também na minha árvore de projetos. Então, a minha ferramenta está aqui. Eu posso clicar com o botão direito nela e selecionar a opção sombreamento, onde ela vai sombrear a ferramenta, fica mais fácil para visualizar ela. Bom, então já que eu já tenho a minha ferramenta de desbaste aqui, eu preciso posicionar ela de forma... Vou posicionar aqui numa vista lateral para você entender. A minha ferramenta ela está longe da minha peça. Eu preciso calcular essa ferramenta para dizer para ela que eu quero que ela fique a uma posição de segurança para se movimentar e uma posição inicial do percurso, que não pode ser essa altura toda aqui, porque vai demorar muito para chegar até a peça minha usinagem e eu vou perder tempo com isso. Então, para chegar mais próximo à ferramenta da peça, eu vou clicar aqui, ó, nessa opção, altura de movimentos rápidos. Eu cliquei aqui, ó, ele vai me mostrar que meu Z seguro hoje é de 59 e o meu Z inicial é de 54, ou seja, estamos muito longe. Eu vou clicar aqui, ó, nessa barra, restaurar para altura de segurança. Bom, então agora a minha fresa está no meu Z seguro, ou seja, o ponto onde ela vai se deslocar em G0, ela está a 10 milímetros da peça, e o Z inicial, onde ela vai começar a entrada da usinagem na peça, está a 5 milímetros de altura. Para mim, essa são boas medidas. Mas você pode diminuir o tanto que quiser. Você pode pôr aqui os 5 milímetros de Z seguro e 2 milímetros de inicial, por exemplo. Eu gosto de trabalhar nessa dimensão aqui. Z seguro de 10 milímetros e o Z inicial de 5 milímetros. Eu vou aceitar e vou posicionar novamente na vista isométrica. Na vista isométrica. Bom, então a gente vai fazer o contorno dessa peça. Para fazer o contorno dessa peça, na operação de acabamento Z constante, que é o que eu vou utilizar para fazer essa... Apesar do percurso ser um acabamento Z constante, eu vou utilizar ele como desbaste. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso e como fazer isso. Bom, para que a gente possa utilizar uma fresa com diâmetro de 32 para fazer o contorno de um produto aqui, qualquer, nós temos que ter um bloco maior do que o raio da ferramenta. Então vamos clicar aqui novamente em bloco. Eu vou travar aqui o cadeado no eixo Z, porque eu não quero que o meu bloco cresça no sentido Z, e sim no sentido X e Y. E vou adicionar aqui um offset desse meu bloco, de 20 milímetros. E vou calcular. Então vamos ver o que aconteceu agora. O meu bloco que envolvia o modelo hoje é 20 milímetros maior do que o modelo por lado. Isso já é o suficiente para que nós conseguimos fazer, para que a gente consiga fazer o contorno do modelo, certo? Uma outra coisa que eu quero fazer, eu quero que a minha fresa desça a mais que o modelo, que não fique uma marquinha aqui no canto. Então,
ela vai descer 2 milímetros a mais. Para isso eu preciso também crescer o bloco no sentido Z negativo. Vindo aqui, desabilito o cadeado e venho aqui menos 2 milímetros, por exemplo. Então eu sei que ela não vai ir até a medida da peça, ela vai ir até 2 milímetros a mais que a peça no sentido Z. Eu vou clicar aqui no ampliar quadro e vou aproximar para a gente entender melhor. Ela fez toda a usinagem, chegou aqui, acabou o modelo, a ferramenta vai passar ainda 2 milímetros a mais do que a medida nominal do modelo. Aceita. Então nós já estamos com a nossa ferramenta na altura certa, com o nosso bloco definido, com o nosso zero peça pronto. Vamos criar então agora o nosso acabamento. Clique aqui na setinha na lateral e selecione a opção acabamento Z constante. Ela vai abrir essa caixa de diálogo e a gente vai preencher isso com as informações necessárias. Primeiro, o nome do percurso. Vamos começar aqui a partir do número 5. Porque se depois eu quiser criar um percurso antes desse, eu posso voltar e nomear ele como número 1, 2, 3, enfim. Vamos começar aqui com o número 5. E aí vamos começar a preencher a nossa caixa de diálogo. É bem simples e bem fácil de preencher. Primeiro campo aqui é qual é a ferramenta que nós vamos utilizar. Como nós só criamos uma ferramenta até agora, buscamos no banco de dados, ela foi direcionada diretamente para a caixinha aqui e está habilitada. Vai ser essa ferramenta. Se tivéssemos outras ferramentas, bastava clicar aqui na setinha e escolher a ferramenta que nós quisermos usar aqui. O segundo campo aqui é a tolerância da usinagem. Isso é o tamanho da semi-reta, né? Porque todo mundo que trabalha com CNC sabe que, por exemplo, num círculo, o círculo não é formado por uma linha circular, e sim por várias linhas retas pequenas que formam um círculo. Então, isso aqui é o tamanho da nossa linha, ou seja, a nossa tolerância da usinagem. Para o desbaste, podemos deixar com 1/10 mesmo, porque um desbaste a gente vai deixar um sobremetal razoável para depois entrar com outras operações. Então, agora o sobremetal. A gente está habilitado aqui o sobremetal em X, Y e Z. Eu vou deixar esse sobremetal separado. Para isso, basta clicar aqui no sobremetal. Então, ficou o Z aqui e o X e Y aqui. Em X e Y, eu vou deixar 1 milímetro de sobremetal por lado. E em Z, apenas 5/10. Bom, aqui se nós tivéssemos criado uma fronteira é uma área que limita a usinagem. Então nós habilitaríamos aqui essa fronteira e trabalharíamos com ela, mas no caso do nosso modelo ainda não foi criado nenhuma fronteira. Outra coisa que temos que preencher aqui é a entrada, saídas e ligações. Então, são as entradas da ferramenta no modelo, são as saídas da ferramenta do modelo e são as ligações entre um ponto de usinagem a outro. Ligações curtas, longas, são os parâmetros que precisamos preencher agora. Para isso, basta clicar aqui nesse íconezinho que marca aqui entradas, saídas e ligações. Então, a entrada da nossa ferramenta na nossa peça, nós vamos escolher, dentre várias opções aqui, a opção de rampa. Opa, cliquei errado, opção de rampa. E vamos adicionar uma rampa para essa nossa ferramenta. Esse ângulo de inclinação de entrada da ferramenta na peça. Para cada ferramenta tem um ângulo específico, né? Então, você olhando numa tabela qualquer aí de ferramentas, da Scar ou da Sandvik, ela vai mostrar para você lá, da Valtra, entre outras tabelas, ela vai mostrar para você qual que é o ângulo de inclinação daquela ferramenta. Uma ferramenta é 2 graus, a outra é 5, 6, 7, enfim. Nesse caso dessa ferramenta aqui, eu vou utilizar um ângulo de rampa de 5 graus. Okay? Vou aceitar. Na aba de saídas, eu vou deixar a saída como nenhuma. O que vai acontecer? Quando terminar a peça, ela vai subir, acabou a usinagem, pronto, vai subir em linha reta. Para essa usinagem serve esse tipo de saída.
E eu vou clicar aqui em ligações e vou selecionar os tipos de ligações entre uma usinagem, entre uma entrada de usinagem e a outra. Então eu vou clicar aqui nas ligações curtas e selecionar a opção na superfície. Nas longas eu vou selecionar rasante, rasante. E vou aplicar e aceitar. Bom, feito isso, agora eu vou passar para o lado direito da nossa caixa de diálogo. Temos aqui uma opção de espiral, onde podemos habilitar, vai fazer com que a nossa ferramenta não saia da peça até que chegue no final do nosso percurso, né? Então, para essa usinagem é interessante habilitar aqui a opção espiral. E passo vertical, que vai ser quanto será removido de material por passada. Então eu vou pôr aqui de 5 décimos por passada. Quando a nossa ferramenta fizer uma volta completa no modelo, ela terá removido 5 décimos de material. Então, direção de corte, vamos utilizar a opção de concordante. E pronto, já preenchemos todas as opções do nosso acabamento Z constante. Vamos clicar em aplicar e vamos ver o resultado. O Power Mill executa os cálculos, ele é bem rápido para isso. E pronto, está aqui a nossa usinagem. Eu vou voltar aqui para o sombreamento simples. Nossa peça fica azulzinha e a usinagem verde, fica mais fácil para visualizar. E vamos posicionar aqui na vista lateral e vamos ver um pouco da nossa usinagem. Então ela começou em cima num ângulo de 5 graus, que é essa linha cian, né? Esse azulzinho cian aqui, que é a entrada da peça, a entrada da ferramenta na peça. Entrou em contato com a peça, baixou os 5 décimos e começou a fazer o contorno. Ela só saiu da peça quando atingiu essa primeira profundidade, que é, deixa eu apagar um pouco aqui, quando ela atingiu essa profundidade da peça, ela entende que acabou aqui a primeira, deixa eu habilitar aqui, a primeira opção, a primeira estratégia, e ela vai começar na parte de baixo do modelo. Então aí teremos mais uma entrada. E quando chegar novamente até a altura do segundo degrau, ela vai trocar e vai começar novamente uma entrada para o terceiro degrau e vai até a profundidade do bloco que determinamos. Então, feito essa primeira estratégia, nós já podemos fazer uma simulação de como vai reagir a nossa usinagem. A primeira coisa que nós temos que fazer é voltar o bloco para uma medida real, porque essa medida que nós criamos foi apenas para que a nossa ferramenta tenha área para circular em volta do modelo. Isso é um capricho do software, que ele só cria essa estratégia de acabamento quando ele consegue passar toda a ferramenta por esse bloco. Então vamos voltar para o que seria um bloco real. O nosso bloco real não teria 20 milímetros a mais de sobremetal por lado, e sim no máximo aí 3 milímetros de material a mais por lado. Beleza? Eu vou adicionar aqui 3 milímetros de material a mais, vou calcular e aceitar. Então temos aqui hoje o nosso bloco real, como seria a nossa peça de verdade. Vou habilitar aqui essa opção. Eu vou primeiro fechar aqui a simulação e o View Mirror para mostrar como que habilita. Você vindo aqui em vistas, barra de ferramentas, você vai habilitar o View Mirror e vai em vistas, barra de ferramentas, habilitar a simulação. Então essas duas barras aqui servem para auxiliar na simulação da usinagem. Vamos habilitar então aqui o View Mirror, só basta clicar aqui. Feito isso, vamos escolher a opção de representação do nosso modelo. Eu vou escolher essa opção aqui, que é brilhante. Vou habilitar aqui o nosso percurso, já está habilitado, é a nossa ferramenta. Vou selecionar aqui o percurso 5, aqui já na aba de simulação. Ele vai falar aqui que a estratégia que vai ser simulada é a estratégia número 5 e o suporte 32 mm será a ferramenta utilizada.
Aqui a gente tem uma barra de tempo, podemos diminuir um pouco o tempo da simulação para melhor visualizar. E temos aqui um playerzinho, né? Tem um player, voltar, ir para frente, né? Um stop, que é igual de um rádio comum. Hein? Vamos dar um play e ela vai começar a fazer a simulação. Então a gente pode antecipar isso, fazer com que vá rápido, ou podemos diminuir para que possamos visualizar bem assim o que está acontecendo. No caso, eu vou dar uma adiantada, que eu quero que vá rapidinho, porque é uma estratégia simples, eu só estou mostrando na verdade como que faz a simulação. Vou pôr aqui na vista de topo. Demora um pouquinho, porque quando a gente está fazendo a simulação, exige muito da placa de vídeo do computador, né? Então, com todos os softwares que estão ligados, mas a simulação fica um pouco pesado, né? Então, essa é a simulação. A gente pode interromper aqui a hora que quiser, clicando nesse botão de desligar aqui. Ele vai perguntar se a gente quer interromper, sim. Ok. Fiz aqui, eu só voltei a ferramenta para o estado que estava. Bom, beleza. Agora eu vou dar um redesbaste e eu vou utilizar da mesma forma uma estratégia de acabamento. Só que agora eu vou criar uma ferramenta. Como eu busquei essa ferramenta no banco de dados, eu não mostrei como ela foi criada. Então eu vou criar aqui agora um suporte com diâmetro de 25 milímetros. Esse suporte de pastilhas, ele tem um raio na ponta, né? Um raio normalmente 0,5 ou 0,8 da pastilha. Então a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, ó, que é uma ferramenta toroidal. A primeira informação que temos que preencher aqui, qual que é o diâmetro dessa ferramenta. Essa ferramenta tem 25 milímetros de diâmetro. O raio da ponta é de 0,8. E a área de corte dessa ferramenta é de 15 milímetros, que é mais ou menos a altura da pastilha, gira em torno disso, 10 a 15 milímetros. Então eu vou dar um nome para essa ferramenta. O nome dessa ferramenta vai ser suporte Alt 157, que faz o diâmetro de 25 milímetros. Bom, o número dessa ferramenta no Magazine será número 1 e o número de canais dessa nosso suporte será 3. Número de pastilhas, né? Arestas de corte. Vamos criar aqui. Por que não ficou aqui o nome? Eu coloquei, eu vou pôr de novo. Suporte diâmetro de 25 milímetros. Perfeito. Eu vou colocar aqui a haste. Clicando na aba haste, eu venho aqui em adicionar um componente de haste. Vou dar o diâmetro para essa minha haste de 24.8. O comprimento dessa haste será de 100 milímetros. O comprimento de corte é de 15 e o comprimento da haste é de 100 milímetros, totalizando uma ferramenta de 115. Vou adicionar também um suporte. Clicando aqui na aba suporte, adicionar um suporte. O suporte terá 42 milímetros. E o diâmetro inferior também será de 42. E a altura desse meu suporte será de 32 milímetros. O ressalto é quanto a minha ferramenta vai estar para fora do suporte. Eu vou pôr aqui 105 milímetros. Vou fechar. Tenho aqui então a minha fresa com diâmetro, meu suporte com diâmetro de 25 milímetros com raio na ponta de 0,8. Então, feito isso, já tenho a minha próxima ferramenta aqui. Eu vou clicar novamente em acabamento Z constante. Vou diminuir a minha tolerância de usinagem para 5 centésimos.
Vou diminuir o meu sobremetal para 3 décimos. E em Z eu vou deixar já com 0 de sobremetal. Vou colocar o nome dessa usinagem de número 6. A opção de rampa já está habilitada, que foi da última opção que nós usamos. Saída também, na superfície, as ligações já estão todas configuradas. Vou diminuir aqui o passo para 3 décimos. Vou utilizar a opção concordante da mesma forma que foi utilizada da primeira vez. Vou clicar em aplicar. Vamos ver o resultado. Bom, teve uma coisa que eu esqueci de fazer aqui, que foi atualizar o bloco. Ou já, não, já estava atualizado, porque estava habilitado o bloco da usinagem número 5. Então, fizemos aqui mais uma usinagem agora com um suporte menor, com diâmetro de 25. Vou pegar agora um suporte da minha biblioteca, que é o suporte de 16 milímetros. Dei 2 cliques nele, ele já veio para cá, está habilitado. Pegar as configurações dele, 16, está aqui, perfeito. Está habilitado o meu suporte, mesmo procedimento, a gente vai usar um acabamento Z constante. O sobremetal agora será de 1 décimo, em Z será de 0. A tolerância da minha usinagem ainda será de 0,5 centésimo. O meu passo será agora de 2 décimos. Com uma diferença. Agora, para essa operação, arrancando aqui de 1 décimo, eu não vou usinar a peça toda. Eu quero usinar essa peça só apenas onde é o perfil do meu produto. Daqui para baixo eu já vou entrar com acabamento direto para finalizar essa parte de baixo do modelo, porque eu não vou precisar ficar alisando ele toda vez, porque onde nós temos ângulo e precisa de passos pequenos e delicados é apenas até aqui. Ó. Daqui para cima é produto, daqui para baixo é alojamento na placa. Então temos uma medida precisa aqui, mas não precisamos ficar dando passinhos e passinhos, né? Então, para fazer isso, eu vou cancelar isso aqui e vou posicionar novamente. Vou selecionar toda a peça com o botão esquerdo do mouse, vou apertar a tecla CTRL do teclado e vou tirar a seleção dessa parte do modelo, dessa e dessa, deixando selecionada apenas a parte de cima do modelo. Feito isso, eu vou clicar novamente em bloco aqui, vou tirar o cadeado do eixo Z, vou voltar a minha expansão para 0 e vou calcular. Posicionar em isométrico. O meu bloco agora foi calculado até a altura que eu determinei. Eu vou fechar o Z, vou dar a expansão de 20 milímetros e vou calcular novamente. Bom, agora quando eu criar a usinagem de acabamento Z constante, o que ela vai fazer? Ela vai respeitar o bloco. Ela sabe que daqui para baixo não tem mais bloco. Então não tem necessidade da minha ferramenta descer até lá embaixo. Então quando eu fizer aqui acabamento Z constante, com suporte 16, o sobremetal de 1 décimo, a tolerância de 5 centésimos, o meu eixo Z de 0, as ligações configuradas como estavam já, espiral, a minha estratégia vai ser a número 7, e o meu passo será de 1 décimo, concordante e aplicar. Ela vai calcular. Agora demora um pouco mais, porque o passo é menor, a tolerância de usinagem também é menor. Então acaba demorando um pouquinho mais para calcular, mas já foi. Então agora a usinagem vai ser realizada apenas na parte do produto. E para a parte de baixo, eu também vou criar um programa, mas a partir deste fundo para baixo. E o meu passo de incremento será maior também do que 1 décimo. Então vou calcular o bloco novamente, vou tirar minha expansão aqui e voltar para 0.
soltar os cadeados e calcular. Vou posicionar na vista lateral. Vou selecionar tudo. Eu clicando duas vezes na usinagem aqui, ela esconde. E aí eu vou tirar a seleção agora da parte de cima do meu modelo. E vou calcular o bloco. Perfeito. Vou dar uma expansão aqui para o meu Z de menos 2 milímetros, onde minha ferramenta vai descer 2 milímetros a mais do que a medida nominal do modelo. E vou dar uma expansão novamente de 20 milímetros, calcular, aceitar. Coloquei no isométrico. Então agora eu vou vir aqui em acabamento Z constante de novo. Vai ser a operação 8, tolerância de 0,2 centésimos, porque eu já vou fazer um acabamento final ali. Vou dar um sobremetal negativo de menos 0,1 centésimo, onde ela vai tirar 2 centésimos no total da peça a menos. Então 2 centésimos é uma medida H7 do nosso ajuste ali. As configurações de ligações continuam as mesmas, espiral. Agora o nosso passo aqui eu vou tirar de 5 décimos, porque não é inclinada, né? É uma peça paralela, uma parte da peça paralela. Vou continuar com a direção concordante e vou aplicar. Já foi. Então, até agora nós fizemos um desbaste geral, um redesbaste, demos um pré-acabamento na parte superior e demos um acabamento na parte inferior. Nós poderíamos ter renomeado aqui com os nomes, né, de cada estratégia. Poderíamos criar uma pasta também e renomear essa pasta dizendo que o nome dela é lado 1. Podemos pegar esses percursos que estão aqui fora e arrastar para dentro da pasta. Basta clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar. Temos aqui nossa árvore de projeto mais organizada com o lado 1. Então, a gente já fez o contorno de baixo, deu o acabamento, né, que foi a operação 8. Então, aqui embaixo já está finalizado. Em cima, a gente deu um pré-acabamento. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui é o fato da saída. A saída aqui nesse caso, ó, é beleza, porque aqui a parede tem ângulo, né? Então, ela vai sair em linha reta, então não vai deixar uma marca na face da peça. Agora, por exemplo, na 8 aqui, ó, na estratégia 8, que ela está dando um acabamento final nessa peça, eu acho que eu acho não, essa saída não pode ser em linha reta, porque a ferramenta ela vai subir pegando na peça e vai deixar uma marca nessa peça, né? Então a gente tem que mudar o tipo de saída. Foi bom eu ter esquecido de falar isso para a gente voltar e frisar bem isso aqui. Então o que, que eu quero? Eu quero dar uma saída na minha ferramenta que ela não toque na minha peça. Para isso eu venho aqui em saídas e ligações, venho aqui em saídas, né? E aqui eu vou escolher uma opção aqui, ó, que eu uso normalmente em macho, assim, em perfil em acabamento Z constante, eu uso essa aqui, ó, arco horizontal. Então eu vou pôr uma distância aqui de 5 milímetros, vou pôr um ângulo para o meu arco de 90 graus e vou pôr um raio também de 5 milímetros. Vou aplicar e aceitar. Aí vamos ver lá, o que vai acontecer? Essa cian aqui, essa corzinha azulzinha aqui, é a entrada, certo? E essa aqui em laranja é a saída. Quando a peça completar a volta aqui, quando a ferramenta completar a volta na peça, ela vai fazer esse arco aqui, vai sair para fora da peça, aí essas linhas tracejadas em vermelho é a subida da ferramenta. Então, fazendo isso, a gente não tem um problema de deixar uma marca na peça, uma coisa que pode atrapalhar aí depois na hora do nosso ajuste.